um pente fino também nessa parte. E vamos falar um pouquinho sobre patrocínio master. O Sérgio falou sobre essa questão de finanças, que também passam muito pelas perdas de patrocínios do Santos, né? Tiveram algumas baixas aí. O Santos está quase com a camisa lisa, o que indica que ela é muito bonita, porém financeiramente horrorosa. A última informação que eu trouxe, e que bate com a informação que o Sérgio também ouviu, é que o Santos ainda está aguardando chegar mais propostas, mas que estava à frente no mercado, que chegou para o Santos de proposta na mesa, a Betano, com 70 milhões ano, a Sporting Betting, que também é uma segunda casa de aposta que Sporting Betting. Não, você falou Sport Betting. É Sporting Betting. É muito bet, mano. Sporting Betting é uma segunda casa de aposta que também sondou o Santos e colocou uma situação ali de interesse. Tem uma terceira casa de aposta, qual eu não sei qual é, e também tem outras frentes. Eu ouvi Betfair. Betfair? A do Ronaldo e do Rivaldo lá. Betfair, então, de acordo com o Sérgio, terceiro nome aí. E tem nomes de empresas que também estão buscando o Santos, mas que não ofereceram valores tão interessantes de acordo com o clube. Então, no momento, a Betano é o que eu tenho de informação, tá? É a proposta maior da mesa, mas o Santos gostaria de ouvir outras empresas e até evitar um pouco essa parte de bet. E entendeu como que está esse mercado de patrocinadores master por conta da volta do Gabigol e a renovação do Neymar. Óbvio que o Neymar ainda não foi para o campo e acho que isso é um peso muito grande dentro das negociações, até mesmo essa do Master, que ele voltando para o campo e o Gabigol também estando à disposição, o boom é muito maior do que só estar nominalmente no Santos, né? Mas logo mais os dois vão estar à disposição jogando. E o Santos está muito confiante de que vai crescer ainda mais esses números e essas propostas conforme os dois voltem para o gramado, tá? Então, estão apostando todas as fichas nessa dupla e como isso vai crescer para o mercado financeiramente, visualmente, enfim, muitos fatores. E estão aguardando mais propostas chegarem e eu ouvi que não há pressa para acertar essa situação também, tá? Inicialmente eu achei que haveria essa pressa, assim, que rompeu com a 7K, né? Porque é um valor que o Santos deixa de, obviamente, receber e o Santos não pode estar diminuindo essa questão de valores, né? Urgentemente precisa receber o quanto antes mais e mais e mais e mais. Então, está usando o dinheiro do Souza para o dia a dia. Mas ouvi que não há desespero para resolver essa situação justamente por essa confiança depositada nessa dupla, Gabigol e Neymar. Então, assim que ambos voltarem, o Santos tem a certeza absoluta na cabeça do clube de que existirão novas propostas e ainda maiores, de acordo com o momento que esses dois vão estar vivendo juntos dentro do Santos, tá? Então, só fortalecendo a minha informação, desculpa. Betano como a principal proposta no momento, 70 milhões ano. A 7K nesse segundo ano estava pagando 54? Por aí. 54, se não me engano, ano. Então, estamos aguardando junto com vocês, tá? Mas no momento o que temos de informação querem esperar. Justamente para entender se há um movimento maior no mercado pelo Gabigol estar voltando, pelo Neymar já estar em campo. Vamos falar sobre isso também, tá? Sobre a volta do Neymar em breve. Mas é isso. O Master, por enquanto, está parado e o Santos ainda está recebendo essas propostas e negociando com calma. Fechou. Bora falar de Ney? Bora falar de Ney. O Neymar está começando a transição ao gramado. O Neymar teve a artroscopia no joelho esquerdo, que é a cirurgia mais tranquila possível. Sim. Deu tudo certo ali entre Natal e Ano Novo, e a previsão era de 1 mês de recuperação, que é o que deve ocorrer. 1 mês bate agora, no final de janeiro. Ele começou a dar os primeiros trotinhos em campo. Logo mais, a gente acredita que na semana que vem, ou até nesse final de semana, ele começa a fazer um trabalho mais forte de campo, primeiro individual, depois com o restante do grupo. A perspectiva, e o próprio Neymar admitiu isso na cabine da Kings League, é que o Neymar esteja à disposição no início do Campeonato Brasileiro. Ele não vai jogar contra a Chapecoense, primeira rodada, porque é gramado sintético na Arena Condá. O Neymar vai evitar gramado sintético nesse ano. A não ser que seja uma... inteira, não é um ano, não. Não, mas, por exemplo, ele jogou na Arena MRV ano passado, porque era um momento oportuno. Se não chegar numa final de Campeonato Paulista contra o Corinthians, por exemplo... Aí é outros 500. Mas, a princípio, ele vai se preservar. Então, a ideia é que ele volte contra o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que é 4 de fevereiro, se eu não estou enganado. Daqui a 2 semanas. Ele completa o período de cicatrização, de controle, como os médicos pediram, e faz uma semana de transição para jogar. Isso tudo varia muito de jogador para jogador. Já teve casos no ano passado do próprio Neymar, que ele adiantou a transição, que ele foi mais rápido do que a gente imaginava, e teve casos em que ele demorou mais do que a gente esperava. Isso varia de corpo a corpo, de treino a treino, de carga a mais, porque
Porque você vai aumentando a carga, aumentando o estímulo. Você faz primeiro ele correr em linha reta, depois ele correr e girar, depois ele ficar batendo com... Enfim, tem várias coisas que médicos entendem muito mais do que eu. Então, nesse momento, ele está terminando a parte de fisioterapia para começar a transição, preparação física. Ele vai ter quase que uma pré-temporada própria, porque os outros não tiveram. Então, vai ter que fazer os exames, fazer o trabalho de carga inicial. Mas a ideia é que ele esteja à disposição contra o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Vai completar um mês de recuperação em alguns dias para que ele volte a jogar. E isso ajuda o Santos não apenas em campo, mas também nesse aspecto comercial que a Gabi está trazendo, porque esse momento de bets é um momento diferente do ano passado. Então, houve a regulamentação. Hoje, essas casas de apostas precisam pagar impostos no Brasil. Então, elas já estão segurando um pouco mais de investimento. A princípio, a ideia delas era estar em mais clubes possível. Hoje, eles já pensam, deixa eu estar no melhor clube possível. Não existe mais tanta aquela concorrência no sentido de, tipo, eu preciso aparecer. Agora, já estão no Brasil. É outro momento de investimento. E muitas delas estão se fundindo. E existe, nesse momento, diferentemente do ano passado, 6 clubes na Série A sem patrocínio master. No ano passado, a gente via todos preenchidos por bet. Nesse ano, essas casas estão olhando e falando, se eu for no Santos e pagar X, lembra de pagar 5 milhões a menos lá no outro, eu gasto nisso em marketing? Ou se eu gastar 10 milhões a mais, está nesse clube aqui, mais esse clube aqui. Então, isso tudo está sendo discutido. As casas de apostas têm mostrado mais cautela. Eu acho difícil que outra empresa de outro ramo chegue no patamar que as bets estão pagando, mas o Santos também está de olho. Às vezes é um banco, enfim. E tem outras propriedades disponíveis, né? Na parte de baixo do frontal, atrás, nas costas, o calção. Então, o Santos está correndo. É uma figura de linguagem, né? O Santos está tentando aí, porque correndo não está tentando fechar esses patrocínios. A gente espera que seja próximo. Eu acho que o Neymar estar presente, de fato, ajuda nisso. Agora temos 13 minutos para falar da temida. Ela, o castigo do monstro. Mais temida. Ai, Jesus, vamos lá. Quero agradecer a audiência, tá? Estamos com 1.100 pessoas por aqui e já fortaleço o pedido. Dê like, por favor, para você continuar recebendo principalmente as lives do UOL e sobre Santos na sua tela aí do YouTube. E, lógico, para a gente conseguir espalhar ainda mais para mais pessoas que estão interessadas em Santos, o YouTube continuar entregando essa live maravilhosa, tá bom? Então, deixa o seu like, por favor, que ajuda muito também ao UOL entender que essa dupla vale a pena continuar contratada nesse maravilhoso planejamento. Bom, vamos lá, vamos para o último assunto que a gente não tem muito tempo e esse vai tomar um pouco do nosso tempo. SAF, né? Mais uma vez está em alta a SAF e a possibilidade de SAF no Santos. Vamos lá. Ano passado a gente já tinha dado uma introduzida boa aqui nessa live falando sobre SAF, porque realmente esquentaram o assunto ano passado, promovendo reuniões informais, querendo explicar sobre o estatuto e quais seriam essas mudanças, e reunindo, e mais em breve mais uma reunião, e do nada parou. Do nada tudo se acabou, do nada nunca mais tocaram nesse assunto, depois veio a Arena, depois, enfim, vocês conhecem como funcionam. E está a essa altura, essa gestão, em qualquer movimento de incerteza, de irregularidade no futebol, surgem esses assuntos. E não foi diferente nessa última semana. Em um momento oportuno, né, realmente, a situação do Santos não começou com o pé direito no Campeonato Paulista. São 3 jogos, 4 pontos, uma vitória, uma derrota, um empate em cima mesmo ali dos últimos segundos. E surgiu novamente o tema SAF, dessa vez um pouco mais quente, de fato, mas não exatamente como esperávamos. Vamos lá. O Santos está nesse processo de SAF, o Santos quer virar SAF, essa gestão pensa em ser SAF, o Conselho discute sobre SAF. Mas SAF é um processo super demorado, longo, complexo, que vai ditar o futuro de um clube gigante por muitos anos. Então, por um lado, existe a XP, que é uma empresa gigantesca que foi contratada pelo Santos para ajudar nesse processo junto à Hexa Capital, que é uma empresa que está dentro do Santos para gerir a parte financeira e melhorar o ativo, para que essas empresas juntas entendam qual que é o valor do clube. Esse processo de prospecção já rolou por alguns meses. E aí, o Lauro Jardim e o GE publicaram no início desse ano, na semana passada, para ser mais preciso, que a primeira proposta oficial que o Santos recebeu foi do Grupo Santo Domingo, que é um fundo de investimento, uma empresa gigantesca, colombiana, mas que tem sede em Miami, nos Estados Unidos. E eles dominam muitas empresas, né? Eles têm a TV Caracol, que é uma TV gigantesca da Colômbia. Eles têm o Washington Commanders, que é um time da NFL. Eles têm Embev. Eles têm participação grande na Embev, que é uma empresa gigantesca, a maior cervejaria, que tem a Corona, por exemplo. Então, é uma empresa gigantesca que teria feito a primeira proposta ao Santos.
Essa notícia foi publicada inicialmente pelo Lauro Jardim, depois o GE trouxe valores, nós confirmamos a apuração dentro do Santos. E aí eu acho que é muito importante dizer que tem certas negociações que a gente consegue ouvir todas as partes envolvidas, como a do Michel. Então, o Michel, a gente consegue ouvir o Flamengo e o empresário do Michel. Então, a gente tem todas as partes envolvidas. No caso do Grupo Santo Domingo da Colômbia, com humildade, nós dizemos aqui que a gente nunca ouviu falar. Por mais que seja gigante, a gente não trabalha nesse mercado financeiro, a gente não conhecia. Imagina a gente ter contato lá dentro. Nós tentamos contato com a empresa, a gente procura e-mail, busca contato, chama jornalista colombiano, não tivemos. Então, as fontes que nós ouvimos, ou que eu ouvi no caso, foram fontes do Santos. E mais de uma fonte me assegurou que, de fato, a proposta tinha chegado, que era essa proposta na casa de 2 bilhões de reais, 1 bilhão de investimento em 3 anos e 1 bilhão para gerir a dívida. Ou, na verdade, era 1 bilhão em investimento e a dívida. Como a dívida está chegando em 1 bilhão, a gente fala que é uma proposta de 2 bi. E eles falaram até que os colombianos estariam em Santos nessa semana. Ontem à noite, nós fomos surpreendidos com uma nota oficial do Grupo Santo Domingo, via assessoria de imprensa, dizendo que nunca houve negociação com o Santos. Eu mandei essa nota oficial para as minhas fontes no Santos. 2 delas responderam, cara, deve ser fake, não é possível. É montagem? É montagem, a gente tá falando com eles, deve ser fake. E eu falei, cara, não é montagem, porque na nota oficial tinha o contato da empresa de assessoria, tinha o telefone da assessora, e eu falei com ela, a gente foi procurar a rede social, os perfis, tá tudo procede, é uma nota oficial do Grupo Santo Domingo. E aí, quando eles percebem que é uma nota oficial, eles falam, cara, não sei o que tá acontecendo, mas a gente não mentiu, existe proposta. Eles estão vindo para cá. E hoje a mesma coisa. O que eu ouvi é que há 2 teorias para o que está acontecendo. A primeira é que o Grupo Santo Domingo, pressionado pela opinião pública, estaria despistando, porque são muitas empresas de capital aberto, qualquer notícia de mercado financeiro oscila as ações. Então, como não é algo muito claro, concreto, eles falam, não, relaxa, gente, não estou negociando lá, porque o Grupo Santo Domingo não tem nenhum clube na Colômbia. E estaria colocando dinheiro no Clube do Brasil. Isso tem, enfim, desdobramentos internos. E uma segunda teoria é que o Grupo Santo Domingo estaria negociando com o Santos porque ele colocaria o dinheiro numa empresa terceira que investiria. Então, ele bota dinheiro e uma outra empresa administra. Essas são as teorias que eu ouço no Santos. Novamente, são apurações que eu ouço no Santos. Isso tudo pode ser mentira. E pode ter sido uma cortina de fumaça, como vocês gostam de dizer, porque o momento do Santos não é bom. Mas aqui eu faço uma reflexão, e de fato uma reflexão humilde, que eu quero ouvir vocês e eu quero ouvir a Gabi. Se o Santos tivesse que inventar que recebeu uma proposta de SAF, o Santos inventaria que recebeu uma proposta de SAF de um grupo colombiano? Ele inventaria, talvez, que recebeu uma proposta de SAF do grupo PIF, da Arábia Saudita, que todo mundo especula. Ou que o Neymar pai quer comprar, ou que o grupo do Chelsea quer comprar, que eram especulações antigas do Santos. E são mais difíceis de acessar um grupo do Chelsea ou do PIF do que um grupo colombiano. Então, assim, o que eu entendo, ouvindo todos esses lados, que de fato há uma conversa, houve ou há uma conversa, e que o grupo colombiano entende que não é um grupo, não é uma conversa suficiente para as notícias saírem e eles estarem quietos. Então, assim, eu não estou negociando, tá? Oficialmente eu não estou negociando. O Santos segue dizendo que está negociando, que tem proposta e que os colombianos estão vindo para cá. Então, acho que a gente precisa de tempo. Porque se o presidente Marcelo Teixeira der uma entrevista semana que vem, ou o grupo XP emitir uma nota, ou os colombianos estiverem na Vila Belmiro amanhã, tudo muda. Todo mundo vai falar, caraca, mano, eles mentiram, a nota oficial tá mentirosa. Então, acho que a gente precisa de tempo para entender em que pé tá. Eu acho que hoje a gente não consegue ter elementos. Porque o Grupo Santo Domingo se posicionou, o que pode ser uma estratégia de mercado, ou de fato uma contestação a alguma mentira que está saindo, e o Santos não pode se posicionar, ou entende que não pode se posicionar. Porque o Santos poderia ter emitido uma nota oficial para falar que também não está negociando. Por que não fez? Ou o Santos poderia ter emitido uma nota oficial para falar, sim, nós estamos negociando. Ou poderia ter dado uma entrevista, ou colocado alguém para falar. Então, assim, o cenário hoje é um cenário de areia movediça. De fato, é um cenário diferente para a gente, porque nós nunca apuramos de SAF no Santos, primeira vez que isso ocorre, e porque dessa vez apurar com a outra ponta é mais difícil. Então, hoje mesmo eu chamei a assessora responsável pelo Grupo Santo Domingo e falei, ó, o que eu ouvi no Santos é isso, isso e aquilo. Ela falou, estou investigando, vou apurar e depois a gente conversa. Então, agora temos um caminho aberto com o Grupo Santo Domingo. Oficialmente, eles não negociam com o Santos. Só que existe uma possibilidade de estarem negociando via terceiros ou de... Posso dar um exemplo prático? Claro. Para mim, o exemplo prático é o Gabigol e o Paz de Pá falando, não tem nada, eu sou jogador do Cruzeiro,
Eu adoro o Santos, mas eu sou jogador do Cruzeiro e priorizo o Cruzeiro. E em janeiro ele acertou com o Santos. O por debaixo dos panos é muito forte, em questão de mercado geral. Imagine uma SAF. Então, assim, eu não confio 100% na nota oficial de que não há negociação em andamento. Não, eu acho que eles negam principalmente a proposta, né? Não existe proposta na mesa, essa nota oficial. Mas, de forma geral, eles... O Santos afirma em off que existe uma proposta assinada por eles. Cara, que loucura. Então, assim, é muito louco. Mas, assim, a gente já se surpreendeu com o Santos em off e em on. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, eu vou falar a situação do Tassiano. Eu apurei que o Tassiano não se sentia à vontade de jogar na Vila Belmiro, por conta da pressão, e que o Tassiano teria conversado com a comissão técnica e deixado a entender, ou falado mesmo, verbalizado, que não gostaria de jogar na Vila. Então, o Tassiano era relacionado para visitante, não era relacionado para mandante. Visitante, mandante. Isso cresceu, a gente apurou que isso ocorreu, eu falei, outros colegas falaram, o Santos resolveu relacionar o Tassiano. Logo depois da notícia sair. E quando a situação estava melhor, o Tassiano entra contra o Cruzeiro, faz os gols, e aí o Tassiano resolve dar entrevista para falar que era mentira. Para o Santos era importante negar, porque você está dizendo que um ativo seu que custou 32 milhões de reais não quer jogar na Vila. E para o Tassiano, no momento de alta, era fundamental negar. Só que eu ratifico a minha informação. As notas oficiais nem sempre dizem a verdade. Então pode ser que uma questão de estratégia, de mercado, o Grupo Santo Domingo tenha entendido que era melhor se posicionar. E o Santos não pode falar. Então o que acontece hoje? A gente abriu o caminho com o Grupo Santo Domingo, via esse braço da empresa que cuida da comunicação dos colombianos, e a gente ouve o Santos em off, torcendo para que o Santos se posicione em algum momento. O que eu tenho hoje? Caras, eles estão dizendo que não tem nada. O Santos diz, temos sim. Vocês vão entender depois. Então vamos esperar para entender, tendo mais cautela ainda do que já tínhamos, mas é importante explicar esse contexto, esse cenário para vocês, porque quando é uma negociação que é mais próxima da gente, tipo assim, se hoje, daqui a, 6 da tarde, o GE publica que o Santos está negociando com o Arrascaeta. A gente tem elementos para apurar com o Santos, com o Flamengo e buscar empresário da Arrascaeta. No Grupo Santo Domingo, a gente não tem esses acessos, tá ligado? Então, como o Santos estava se posicionando, a gente precisa ouvir off. E agora o Grupo Santo Domingo se posiciona. E o Santos segue dizendo que tem proposta. Então a gente vai esperar. Numa dessas pinta proposta, numa dessas a gente percebe que não é a empresa Santo Domingo, mas é uma empresa que eles estão de alguma forma. Ou os colombianos chegam na Vila amanhã, domingo, na Neoquímica, não sei. Vamos esperar para entender. O processo de SAF já demoraria, sendo dos colombianos e não. Então é só ter paciência, ainda mais cautela, porque de fato é o assunto mais complexo que a gente está abordando aí nos últimos meses, talvez anos de carreira aí. Acho que é o maior assunto, mais complexo mesmo, de dificuldade também de conseguir apuração. Mas é isso, tenham calma para esperar para ver o que vai desenrolar agora, porque, como você acabou de falar, esse assunto já vai se arrastar por muito tempo. E o principal, esse assunto tira o principal foco, que é a gestão não está fazendo um trabalho legal. A gestão segue com negociações falhas, ela segue contratando errado, ela segue prometendo situações descumpridas. E no momento só tem Gabriel Menino e Gabigol contratados para um ano inteiro em que o Santos tem muitos jogos para realizar, mais campeonatos possíveis. Simplesmente no ano de Brasileiro, Paulista, Sul-Americano e Copa do Brasil, 2 reforços chegaram ao Santos e apenas um deles foi cotado como principal e o coelho tirado da cartola do Santos. Então, toda essa situação de pipipipopopó só anula o principal cenário, que é o péssimo trabalho feito até aqui da gestão Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Então é isso, vocês escolhem a luta de vocês, pelo que vocês vão se chatear ou não, mas esse é o principal ponto do assunto SAF. Acho que conseguimos atualizar tudo que estava ao nosso alcance em todos os assuntos. Sobraram até 2 minutos, o que é um milagre, tá? Eu achei que a gente ia estourar aqui conseguimos o período live. Mas é isso, meus amigos. Acho que conseguimos passar por tudo. Falamos, então, reforçando. Você que chegou agora, pegou tudo de última hora, primeiro, fique em paz, porque tem cortes dessa live no canal do UOL, tá? Fica salva essa live inteira também, então se você quiser voltar desde o início e ouvir como um grande podcast, fica à vontade também. Mas falamos sobre Michael e essa negociação em Quipetá. Falamos sobre o clássico e quem vai estar à disposição ou não, quem está com dores ou não. Então falamos de Gabigol à disposição, falamos de Bom Tempo, Tiquinho Baixa, falamos de Brazão, atenção do Brazão, porque ele está com dores, mas estará à disposição também. Falamos sobre o time titular.
E aí, na sequência, fomos para o assunto mercado da bola em geral, possibilidade de chegada, planos do Santos para reforços ou não, e essa pressão que está acontecendo por esses reforços. E, por último, a SAF. Falando por um ponto extra também sobre Master, tá? E Neymar, verdade, a volta do Neymar. Nossa, só foi longa a live, realmente. Muita coisa. Tinha um monte de assunto. É isso, queridos. Vocês que conseguiram ficar até aqui, muito obrigado, tá? Pela audiência, pelo carinho. Mais de 1.100 pessoas com a gente em uma tarde aleatória de quarta-feira, 4 da tarde. Então, brigando com Champions League de novo. De novo. Aqui é, ó, nós e Champions League. Tchim. Brigando o tempo inteiro. Espero muito que na quarta eu esteja sem máscara. Não, vai estar, já vai estar melhor até lá. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Cara, nem tá tão ruim. Gente do céu. Tão ruim, dá tchau sem máscara, ó. Não tá tão ruim, eu falei, ele poderia ficar o tempo inteiro assim, ele só tá um pouco inchado. Só? Eu tirei um siso. Gente do céu. Não, dá like. Dá like. Ele passou a live inteira babando inteiro nisso aqui. Nossa, mãe do céu. Dá seu tchauzinho, a gente já vai acabar. Beijo pra vocês, até a próxima. Obrigada pela audiência. Deixa o like, por favor, e se inscreve no canal do UOL, ativa a notificação e até quarta-feira que vem.